Boa noite, pessoal, tudo bem? Aqui mais uma vez Bruno Venâncio da Ítaca Terapias, começando aqui mais um Abrindo a Cuca, né? Hoje com uma convidada super especial, como todos que passam por aqui, né? Adriana Martins, psicóloga, né? Psicoterapeuta, e nós vamos bater um papo aqui bem legal sobre essa relação da psicologia com as terapias, beleza? Dá um minutinho pro pessoal entrar, vou convidar aqui o pessoal para fazer parte da live, né? Como sempre. Então, para você que não conhece ainda o Abrindo a Cuca, né? Toda semana nós temos aí uma live bem legal sobre um tema, seja de terapia, seja sobre magia, seja sobre oráculo. Sempre muito legal, sempre tentando agregar para todo mundo, principalmente nessa época de pandemia, né? Conteúdo relevante, conteúdo interessante aí, né, para vocês, tá? A Adriana já chegou aí, já incluí ela. Tudo bem, aguardando a Adriana Martins. Atenção, Adriana Martins. Ai. Esperando aí enquanto ela entra, tá conectando. Mandando um beijo para todo mundo que tá entrando aí. Olha, a Adriana, olha, linda, aê! Tudo bem? Bi. Obrigada, Bruno. O maior desafio não é falar, é a vergonha que eu tenho de falar, entendeu? Não sei porquê, você é maravilhosa, não sei porquê com esse fricote aí. Né? Mas ó, você está entre amigos aí, está online conosco aí, Ricardo Rui, um grande amigo meu, e nossa amiga comum aí, Dona Vitória Belo, está nos prestigiando aí, para você ver. Então estamos entre amigos. Por quê? Né? Então fica relax, fica tranquilo aí. Tudo bem com você, meu bem? Tudo certo. E você? Gosto assim, ó, vamos lá, ó. Respira. Congelador para isso. Olha, minhas pedrinhas estão por aqui, a gente já começa a brincar agora. Brincadeira. Né? Bem, primeiramente, seja bem-vindo, minha querida. Né? É uma pena, né, que essa live, o pessoal que estava entrando agora, essa live estava programada para agosto, né, mas a gente teve alguns problemas e a gente teve que remarcar, mas tudo bem agora, tudo certo, para a gente falar bastante do nosso tema. Né? Antes de mais nada, eu gostaria muito que você se apresentasse para as pessoas, né? Falar um pouquinho de você, do seu trabalho, e aí a gente entra um pouquinho no nosso tema. Beleza? Tá certo. Então, eu sou psicóloga de formação e nesse caminho de formação continuada, digamos assim, eu fui conhecendo algumas práticas das terapias alternativas que complementam muito o meu trabalho. Eu trabalhei com psicologia hospitalar por 12 anos, no Hospital das Clínicas de São Paulo. Comecei lá com transplante de fígado, depois cirurgia bariátrica. E aí acabei voltando para a pediatria, que é, na verdade, a área que eu tenho mais afinidade, que são com os pequenos. Os pimpolhos. Os pimpolhos. Depois eu me especializei em autismo, e em especial nas mães dos autistas, né? E aí aqui estamos. Eu trabalho na área clínica já tem 13 anos e trabalho com algumas instituições nesse caminho. Gente, eu picotou um pouquinho, Dri. Essa última parte picotou. Faltou falar alguma coisa? Não, é que picotou a última parte que você falou, nós não ouvimos. Eu perguntei se tinha faltado falar alguma coisa da minha apresentação profissional. Imagina, isso é sucesso, né? Eu posso dizer por experiência, né, Adri, a gente já se conhece aí há quase 2 anos, mais ou menos. Já trabalhamos juntos algumas vezes aí, justamente de forma complementar, né? Eu já repassei para a Adri alguns clientes meus, ela
já me indicou alguns pacientes dela, justamente porque daí veio a ideia dessa live, porque há uma mítica, e eu gostaria que você, se você puder, me confirmar isso, mas pelo menos é uma impressão que eu tenho, né? Eu sinto que ainda há, de alguma forma, uma resistência muito grande, né? De algumas alças aí, da psicologia, às terapias, né? Sendo que, como nós mesmos já constatamos, o resultado é sempre muito interessante, né? Tem os tradicionalistas aí que não gostam muito. Eu queria muito que você desse a sua opinião, né, baseado nisso, de como funciona esse conjunto aí. Psicologia e terapia. Casa? Muito! Um casamento perfeito. Uma não exclui a outra, né? A gente se complementa. Acho que o nosso trabalho é um exemplo disso. Alguns casos que a gente compartilhou foram complementados. E eu falo em especial da técnica que, enquanto paciente, eu já fiz, que é a constelação. E a que eu indico para os meus pacientes. As outras eu conheço só de falar. Mas, assim, complementa e tem recursos que a gente, enquanto instituição clínica, não consegue alcançar. Né? Não deixa de ser, porque o campo é um campo energético, então ele não deixa de ter as questões que a psicologia trabalha, e aí eu vou falar da minha área, eu trabalho mais com a psicanálise, e a psicanálise não é favorável às terapias, principalmente os psicanalistas ortodoxos, porque eles partem da premissa do inconsciente, mas o inconsciente ele também está operando ali no campo da constelação, né? Porque inclusive esses traumas, esses acordos familiares que são repassados para a gente, que vem na nossa carga emocional quando a gente nasce, ele é inconsciente, porque se não fosse a gente não repetia, né? Então existe sim um preconceito muito grande com as terapias. Eu vou dizer que depende muito do manejo do constelador. Eu já tive experiências com alguns consteladores de questões minhas e de vivência com o paciente. Então, assim, tem um constelador que não fecha, ele não dá conta de fechar tudo aquilo que ele abriu. E aí, sim, o paciente entra numa crise imensa. E se ele não estiver em terapia, ao invés de ajudar, esse processo atrapalha. Mas quando a gente consegue fazer um fechamento, e isso não quer nem dizer de um fechamento de cura, mas um fechamento para que aquele paciente possa conter tudo que foi suscitado, isso reverbera por um tempo muito bacana e é muito resolutivo. Então, eu particularmente acho que casa. Eu acho que casa muito, e eu acho que você disse, muito feliz em algumas coisas que você falou, principalmente no que diz respeito ao seguinte: as terapias, lógico, ela trabalha de forma emocional e no mental, sim. Mas ela também tem as suas limitações, né? Lógico, sim. Você numa constelação, você, que é talvez aquilo que tem mais afinidade, mas isso também, posso falar de outras terapias também, você consegue diagnosticar e ter noções, né? Então, eu posso, de repente, ver a situação que ocorre, por exemplo, numa constelação, um problema de um padrão que se repete na sua família. Porém, dificilmente numa constelação você vai conseguir ter uma dimensão da profundidade de como esse problema impacta, né, na psique ou no emocional do indivíduo. E aí a psicologia entra. Então, por mais que você possa analisar todo o histórico da pessoa, e eu acredito, né, não sou psicólogo, mas imagino, que você lá, a pessoa sentada com a psicanálise, falando, relembrando, retomando questões do passado, tem coisas que você não vai conseguir dimensionar sem uma constelação. Porque, de repente, o problema não está na infância daquele cara. Sim. Está no avô. A gente vai trabalhar muito com o que o sujeito faz com aquilo. Mas a maioria dos pactos, eles não são conscientes, né? Então, eu costumo brincar com os meus pacientes que a gente vem para essa vida com uma mala, que na maioria das vezes não foi a gente que preparou. E aí não importa se tem roupa de frio ou de calor, eu só tenho aquilo para usar. E eu vou ter que me adaptar e construir ferramenta para lidar com isso.
E aí eu dou sempre um exemplo de quando eu engravidei. Então, quando eu engravidei, eu já tinha uma série de projeções para os meus filhos, né? Então, assim, a minha primeira filha, eu não posso perder porque eu já perdi um. E aí eu fui colocando coisas nela que hoje ela com 6 anos, e aí eu acho que a minha formação me ajuda muito, ao mesmo tempo que me cobra bastante também, de tentar ajudar ela a sair desse padrão de atender o meu desejo, que é o que leva o adulto para terapia, né? As questões do adulto na terapia são sempre questões muito ligadas com a família e que a gente vai reproduzindo sem se dar conta. Então, assim, a constelação, ela traz uma dinâmica familiar que, às vezes, num processo terapêutico, a nossa mente ela é muito sábia. E eu não quero sofrer. A gente não foi feito para sofrer. Então, a nossa mente aplica uma série de mecanismos de defesa. E na fala, muitas vezes, ele vai selecionando o conteúdo, ele vai distorcendo o fato. E é claro que a gente tem um manejo para entender isso. Mas, às vezes, precisa de um recurso. E aí eu falo da minha prática. Embora a minha leitura seja toda com a psicanálise, os meus pacientes conhecem, porque eu uso vários recursos. Para que eles saiam do jargão do falar pelo falar, né, para a gente não ficar na formação de compromisso com o sintoma, porque tem uma formação de compromisso com a família toda. Né? O paciente, quando ele chega, ele é o bode expiatório, porque ele está carregando toda a problemática da família. Ele traz a questão de cura da família. Isso independente da idade que ele tenha. Mas aí eu vou falar das crianças, via de regra, elas vêm por questões familiares. Elas são saudáveis, né? Elas só estão espelhando o que a família precisa tratar. E aí eu acho que as terapias, elas trazem uma forma mais rápida de olhar para isso. Eu tenho certeza que sim. E nós, infelizmente, só tivemos a oportunidade até hoje de trabalhar com a constelação. Mas eu quero te convidar um dia para fazermos um estudo com cromoterapia. E aí é muito interessante, e você vai conseguir constatar, que aí eu acho que entra uma diferença bem legal. Então, como você mesmo falou, você vai lidar com o impacto desse sentimento, dessa movimentação na vida da pessoa. Nós não somos constituídos somos seres naturais, somos seres energéticos, né? Então tem dia que, de repente, você está com uma preguiça e você não sabe o porquê. Pode ser desde uma questão emocional, como simplesmente um desgaste físico, né? Pode ocorrer. Né? Quem conhece cromoterapia sabe que, de repente, você vestir uma roupa vermelha, por exemplo, te faz dar um pulo da cama e movimentar. Por quê? Porque, como nós tivemos recentemente uma live sobre, o vermelho ele tem essa energia de impulsionar. Então, de repente, eu estou num estado emocional triste, cabisbaixo, mas eu não quero ter uma reação, começar esse processo de movimentação. Há técnicas complementares que auxiliam. As pedras estão aí para isso, a aromaterapia está aí. Eu não sei se você já teve a oportunidade de trabalhar com ela. Sabia que no autismo, as mãezinhas que eu atendo têm usado muito a aromaterapia para regular as crianças e diminuir as estereotipias? E tem um resultado bem legal. Você vê na prática aquela criança que tinha uma série de comportamento disfuncional, isso vai diminuindo. É claro que não zera, porque é do quadro crônico, né? A gente não espera milagre de nenhuma terapia. Mas você vê uma melhora muito significativa. Eu acho que o que eu acho que é muito legal e complementa muito as duas é porque uma calça a parte negativa do outro, né? Porque, por exemplo, que isso aconteça com você, né? Eu conheço, por exemplo, eu posso falar da terapia. Conheço muita gente que faz terapia durante muito tempo, porque a terapia ela condiciona você a uma mudança prática imediata, né? Então você está ali, está com falta de vermelho, vamos usar um vermelho agora para melhorar a sua vida agora, né? Você está com um problema familiar, a gente vai fazer uma constelação aqui para diagnosticar e tentar resolver isso. Só que tem muita gente que fica fazendo só terapia e vai mexendo com essas emoções e não entende o porquê. E aí que eu acho que a psicologia entra e complementa.
E imagino que o inverso também aconteça. Tem gente que faz psicoterapia, psicanálise durante muitos anos, mas tem dificuldade em materializar ou executar as mudanças. E acho que é aí que a terapia entra. Você sente que funciona assim também? Sim, tu tem uma frase que eu ouvia na época da faculdade, um tanto frustrante, né? Que dizia assim, Freud explica, mas não resolve. Não adianta você entender e não conseguir resolver. Do mesmo jeito que o Freud lá, em Mil e Lá Vai Cacetada, abandonou a hipnose porque você revivia, punha a emoção pra fora, e aí você fazia o que com aquilo? Depois de um tempo o sintoma voltava. Então, assim, você precisa de uma associação. Não é todo paciente que dá conta de fazer a psicoterapia, né? Com um psicólogo. Não é todo paciente que é analisável no sentido de ter estrutura para isso. Porque precisa de muita coragem. E aí tem várias terapias que são alternativas e que respondem bem, né? E que vão dar um suporte para que ele possa se fortalecer e aí sim entrar em questões mais profundas. É por isso que eu convido, né, a todos, sejam psicólogos, sejam terapeutas, que tenham, façam essa comunhão, né? Tenham a experiência de trabalhar em conjunto, né? Para mim foi muito agregador, e a gente sempre conversa muito, a gente sempre trabalha muito, eu e a Adri. E então você que é terapeuta, conversa, trabalha, troca ideia com o psicólogo, porque é complementar. Você, psicólogo, que de repente tem as suas ressalvas, também vai conhecer outras terapias, né? Adri, você me aguarde que você vai aprender algumas outras aí, a gente vai testar, porque você manja de constelação, mas a gente vai experimentar umas novas aí, né? Bora! Gosto, adoro. Maravilha, né? Eu acho que é muito importante, muito pertinente, principalmente neste momento, né, da sociedade, onde as pessoas estão cada vez mais doentes, né? Eu não sei você, mas eu tenho sentido uma crescente, por mais lógico, nós estamos lidando com uma situação econômica meio complexa, né? Mas nunca vi tanta gente procurar ajuda emocional quanto agora. Como é que você está sentindo isso nessa pandemia? Então, eu recebi muita procura de criança, só que por conta da pandemia, eu não voltei ainda a atender, né? Meu consultório fica dentro de uma clínica médica, e aí eu acho que é pôr os pequenos em risco. Sim. Mas assim, eu tenho sentido, na verdade, já de uma longa data, que as pessoas estão muito doentes, né? Porque a gente é um mundo muito assim, do fast food, é pra ontem. Então, meu amigo é pra ontem, meu amor é pra ontem, tudo é pra ontem. E o nosso aparelho psíquico, o nosso corpo não aguenta. A gente precisa de um pouco mais de alma, né? Na vida. E a gente não tem tempo. A gente trabalha, a gente perde as nossas relações, os nossos filhos ficam o dia inteiro na escola. E aí a cobrança social ela é muito grande. Então as pessoas estão adoecendo muito. Eu acho que a pandemia, ela vem trazer uma questão de impotência. O Freud fala de grandes 3 catástrofes, né, assim, para a mente. Uma delas é o parto, porque você está ali no conforto e você é deparado com o mundo. Uma delas são essas catástrofes naturais, de que a gente não tem controle nenhum, né? Eu não sei se fazendo tudo que a Organização Mundial de Saúde me manda, eu tô isenta de pegar um vírus e morrer. Ou de passar para alguém que eu amo, né? Então, assim, a impotência, a fragilidade da vida, isso traz questões muito sérias, além de fazer com que a gente tenha que se deparar com quem a gente é. Porque normalmente eu estou correndo, a gente vive numa hiperatividade, a gente não se permite olhar e questionar o nosso lugar e quem a gente é e o que a gente deseja. E de repente o mundo para. E aí você tem que ficar com você. E agora, né? O que eu vou fazer sozinha aqui na minha casa, já que eu não posso ir para o bar com os amigos? Então eu acho que a proposta da pandemia, ela tem os seus ganhos. E é por isso que está aparecendo as doenças, né? Porque a gente não sabe olhar para si. Eu acho que é uma grande oportunidade, lógico, é uma grande tragédia, né? Muita gente morreu,
está morrendo e isso tem que ser frisado. Mas eu acho que tem sido uma oportunidade para o desenvolvimento emocional, ou principalmente para evidenciar a nossa fragilidade emocional, né? Sim. Principalmente no que compete a nosso controle. Porque nós estamos numa tendência de vida onde a gente quer controlar tudo. Hoje a tecnologia ela veio para ajudar a gente a controlar. Né? Hoje você tem um aparelho que você controla a sua vida, desde e-mail, a mensagens, a banco, a tudo. Você tem o seu celular. Né? Então, nas últimas 2 décadas, principalmente, a ideia de controle, né, de querer controlar, de ter a informação para controlar as coisas, foi gigante. E aí agora, do nada, uma situação onde você não pode fazer absolutamente nada, a não ser ficar em casa, é um choque muito grande. Sim. E aí, na verdade, eu acho que uma das coisas que a terapia alternativa ela traz é um olhar mais integrado do corpo e da mente. E aí, assim, se a gente não adoeceu da cabeça, a gente adoeceu no corpo nessa pandemia. Tá todo mundo surtando. Uns se escondem melhor do que os outros, né? Tá todo mundo sofrendo com a solidão de não poder abraçar as pessoas que amam. Eu já tô naquela, assim, eu faço isolamento parcial. Porque eu já não dou conta, a minha saúde mental não aguenta mais. E aí, assim, eu costumo dizer que o vírus é um risco. O isolamento e o abandono, ele é um fato que a gente pode evitar. Né? Então, assim, quem tem pais idosos, eu não vou ver, mas nada garante que seu pai não vai pegar, porque alguém vai levar comida para ele e a gente não sabe se essa pessoa... Então, assim, eu faço um isolamento parcial, digamos assim. Então, eu me privo de algumas coisas, mas eu optei pela saúde mental, porque o risco de contágio tá aí. Eu tenho 2 crianças em grupo de risco e eu estava enlouquecendo, né? Nossa. Porque os meus filhos têm problemas respiratórios. Então, quando é uma doença que ataca o pulmão, né? Para uma mãe que vem da UTI, e aí, graças a Deus, que eu fiz terapia todo esse tempo para manter a sanidade mental, né? Não tem outro jeito. Mas sabe que você tocou num assunto muito interessante, porque as pessoas têm a ideia, né, uma ideia errônea, de que psicólogo não tem problema e terapeuta resolve tudo com pedrinha. Né? Como se nós também não fôssemos falhos, né? Nós também não tivéssemos nossos desafios e fosse fácil. Né? Não é só porque você estudou uma coisa, né? Lógico, a gente tem uma noção e ajuda, né? Te dá uma freada, mas isso quer dizer que a gente também não surte, que a gente também não precise cuidar da nossa saúde mental, emocional e energética também. Né? Na verdade, eu brinco que a gente só tem habilitação para ser surtado, né? Porque eu sou credenciada no CRP para ser maluca às vezes, tá tudo bem. Faz parte. A vantagem de ser maluca e saber por que está sendo maluca, né? Que acaba sendo uma cobrança, né? Que aquilo o Freud explica, mas não resolve. Se eu sei, por que eu tô repetindo isso? Então, eu só sei, eu não sei ainda, não tenho ferramenta para fazer diferente. E tá tudo bem, né? A gente vai construindo aí ao longo do tempo. Eu acho que é um momento, né, principalmente, repetindo aquilo que nós estamos falando da pandemia, que as pessoas estão tendo que se redescobrir, não é à toa que eles estão procurando tanto as terapias e a psicologia, porque os impactos foram tão brutais, né, do isolamento, porque que uma coisa simples quanto um abraço, né, poder dar um abraço, manifestar um carinho, é risco de vida, e ninguém estava acostumado com isso, né? Eu, pelo menos, eu sou muito, vocês sabem, né, eu sou quase um ursinho pimpão de tanto que eu abraço. Eu sou desses, né? Quem me conhece sabe. E para mim foi um dos maiores desafios dessa pandemia, o fato de usar máscara, beleza, a gente entende, mas não poder tocar, não poder abraçar, não poder chegar perto, é muito complexo, né? É muito difícil, né? Então eu acho que o momento mais difícil para mim foi quando os meus filhos ficam com os meus pais para eu trabalhar.
E o meu pai, bitolado, não que ele cumprisse o isolamento, tá? Então, assim, ele assistia 24 horas por dia e fazia tudo que não podia. Então, pra mim, aquilo era muito angustiante. E aí, o meu pequeno de 4 anos disse assim, eu cheguei do serviço, ele falou, eu falei, não me abraça, que eu vou tomar banho e tal. Ele disse assim, eu vou morrer? Eu tô com vírus? Oh, meu Deus. Porque tava todo mundo morrendo. E aí você tenta dar uma explicação, aí ele virou pra mim e falou assim, mas por que pessoas boas morrem? Aí você fala, meu Deus, eu não estava preparada para essa conversa quando milhões de brasileiros estão morrendo. Você explica o que para a criança, né? Então, eu acho que o medo deles de morrer, né? Na mesma semana, a minha de 6 anos chorava e dizia assim, se meu avô morrer, nunca mais eu tenho esse beijinho. Nossa. E aí eu imagino que a maioria das mães passaram por isso, porque uma coisa é eu enquanto sujeito, né, vou olhar pra mim. Eu enquanto sujeito tenho que esconder a minha dor, o meu medo, a minha incerteza para lidar com a dor de alguém que é tão importante pra mim. E aí, né, nesse processo as pessoas adoecem, né, Bruno? Precisa de um olhar pro quanto a gente é frágil e de poder, inclusive, dizer para as nossas crianças, eu não sei. Não sei. A mamãe não sabe dizer por que as pessoas estão morrendo. Não sei por que pessoas boas pegaram o vírus. Né? Melhor do que eu inventar uma história mentirosa e quebrar o meu elo de confiança com as crianças. Verdade. Verdade. No fim das contas, uma verdade bem contada é sempre a melhor solução. Né? Sim. Não necessariamente a verdade crua, mas ela bem contada sempre ajuda muito, né? De uma forma que a criança vai poder entender, né? Pois é. E aí o que é muito bacana, aí, voltando na questão das terapias e da psicologia, é interessante, principalmente quando vai tratar criança, como algumas terapias, como elas lidam com o lúdico, elas ajudam muito. Então aí quando você vai lá e vai tratar, já tratei algumas crianças, com a cromo que é colorido, quando com pedra que ele pega, ele segura, ou mesmo com aromaterapia, que eu já tive alguma oportunidade também de trabalhar, a reação é muito bacana. Né? E eu imagino que isso unido com os testes, ou principalmente para dar uma harmonizada no ambiente, para que a criança se sinta acolhida, pode ser uma coisa bem interessante. Né? Porque lida com o lúdico. Sim, a psicoterapia também, né? A gente chama de ludoterapia, que é a brincadeira, é a terapia através do brincar. Mas eu sou suspeita para falar, porque para mim a melhor coisa da vida são as crianças. Elas são maravilhosas, porque tudo se resolve com uma porção mágica, com o poder da fada e do super-herói que cada um tem dentro de si. E eles vão ressignificando o mundo. Se a família for um pouquinho saudável, eles conseguem lidar numa boa. Mas é muito bacana. Eu já ouvi falar, confesso que eu não conheço muito a ludoterapia. Já vi, alguém já me falou, mas eu confesso que não conheço muito bem. Mas eu imagino que alguns dos princípios que se é utilizado, a gente use em algumas terapias também. Tem uma grande amiga que já fez algumas lives com a gente, chamada Neia. Ela desenvolveu uma técnica de mandala, de pintura, a gente sabe que é utilizado aí por vocês, como psicólogos, a questão de pintura para interpretação, mas ela uniu isso com a pintura de mandalas, né, específicas dos chakras, e aí dependendo de como ela pinta e o chakra que ela decide, ela consegue ter uma visão holística também, energética da criança ou da pessoa, pode ser um adulto também, né? Inclusive eu pintei muito porcamente, admito, porque, enfim. Eu acho que uma coisa importante de esclarecer é que, assim, dentro da psicologia existem várias vertentes, né? Então, eu sou simpatizante da psicanálise, mas, por exemplo, a bioenergética, ela trabalha com a questão corporal. O Reich, ele trabalha com toque no corpo para tirar a tensão emocional localizada. O Jung, que é um dos pioneiros das mandalas, ele trabalha com a integração do inconsciente e o consciente,
das forças que a gente tem, através do pintar. Então, ele vai dando um outro sentido. Eu sei, se eu estiver falando bobagem, você me corrige, mas, por exemplo, barra de axis, você vai tocando, né, os pontos da cabeça para trabalhar com os traumas. É muito parecido com o que o Reich fazia. Então, existem abordagens da psicologia que são mais abertas. Eu tenho uma amiga muito querida que trabalha com a transpessoal. Então, ela, dentro da abordagem dela, há uma questão da espiritualidade. Então, tem um olhar mais holístico. Eu acho que algumas abordagens, elas são mais restritivas, né? Acho que a psicanálise e a psicologia comportamental, elas são restritivas. Agora, a fenomenologia, a bioenergética, a logoterapia, eu acho que eles dão uma abertura maior para as técnicas alternativas. Eu acho incrível. Eu não sabia, confesso que eu não sabia. Mas eu fico muito feliz em saber, de verdade. Porque eu compreendo e eu acho que existe espaço para todo mundo, né? Desde uma abordagem psicológica mais tradicional, para aqueles que realmente não querem adentrar nesse mundo, eu acho que também isso tem que ser respeitado. Mas por que não? Né? Eu acho que tudo se integra. Meu sonho ainda é convidar para esse espaço um médico que utilize a medicina de forma em conjunto com as terapias, porque elas, para quem não sabe, sabe essa informação, né, algumas técnicas, terapias, no caso é chamado como terapia complementar, né, que já é desde 76, a ONU e a OMS já reconhece várias técnicas como técnicas integrativas que trabalham junto com a psicologia e com a medicina. Mas, né, aqui no Brasil, desde 2003, você tem aí, eu acho que 28 ou 27 técnicas, eu acho que são 29, que já são reconhecidas no Brasil como técnicas complementares, inclusive Sim. constelação, o reiki, a cromo. Né? Então, gente, quem não acredita, tem que passar por experiência para conhecer, pelo menos. Em 2009, eu tinha me formado há pouco tempo, e foi quando começou a se discutir a constelação. Em 2012, ela entrou de forma como mediação no judiciário. Porque o Só um judiciário minutinho entendia o que deu um seguinte. probleminha aqui, eu não estou te ouvindo bem. Você está me ouvindo bem? Certo. Eu tô. Acho, acho que deu um probleminha aqui porque alguém tentou me ligar e aí deu alguma ziquezira aqui no meu áudio. Eu acho que eu vou ter que te desligar e te convidar de novo, senão o meu áudio não volta. Faz Você assim. espera um minutinho? Gente, só um minutinho Espero. porque deu um probleminha técnico aqui. Tá bom. Deixa eu remover aqui a Adriana e o. Vamos lá. Só um momentinho, nós já voltamos para o nosso papo com a Adriana. Deixa eu só aceitar e voltar à conexão. Só mais um minutinho, pessoal, que a Adriana está tentando voltar. Depois a gente resolve esse probleminha técnico que deu. Ela estava falando, não estava ouvindo nada. Deixa eu ver. O que a Adriana não pode participar? Solicitação. Enviar solicitação novamente. Voltando. Voltamos. Fala alguma coisinha. Não resolveu. Deixa eu só. Me dê um minutinho. Vou pegar o meu fone. Um minutinho, gente, eu já volto. Rapidinho.
Pessoal, desculpa. Retomamos aqui. Deu um probleminha aqui na conexão. Prontinho. Deixa só a Adriana voltar. Eu com o fone aqui agora eu acho que consigo ouvir. Porque deu um probleminha aqui no meu áudio. Esperando ele voltar. Licença, só um minutinho. Ver se a Adriana volta. Um pequeno problema técnico. Mas já retomamos, gente. E Oi. agora eu te ouço. Acontece nas melhores famílias aqui. Acontece. Você ia falar alguma coisa e eu não estava te ouvindo. Eu disse que em 2012 houve uma prática de constelação como mediação dos divórcios no fórum. Isso de uma forma voluntária. Porque eles entendiam que a maioria dos divórcios não eram ocasionados porque eu deixei de gostar ou porque meu marido é bom ou ruim, mas por questões familiares que a gente carregava. E que essas mediações diminuíram o número de divórcios. Então, assim, no dia da audiência de divórcio, ao invés do divórcio, eles encontravam uma constelação a ser feita. Viu? Deu uma picotada, pelo menos aqui, deu uma travadinha. Só falou, a última parte que deu para ouvir era sobre os divórcios. Repete para nós, por favor. Eu disse que com a mediação, no dia da audiência de separação, para finalizar ali aquele litígio, ao invés de encontrar um juiz, eles encontravam um constelador. E aí eles constelavam, porque a maioria dos problemas que levam a um divórcio não são pontuais. Eles são problemas desde a escolha do marido, né, que já não é nunca uma escolha pura, eu escolho com tudo aquilo que eu carrego na minha bagagem. E aí eles constelavam para pôr isso à luz, jogar luz nesse problema, para que eles pudessem aí sim decidir, olha, realmente você quer separar? E houve uma queda nos divórcios naquele ano. Oi? Oi? Alô? Eu não disse nada, agora cortou para mim. Ah, tá. Cortou para você. Deu uma quedinha aí de conexão. Não, é fantástico. Tanto que existem muitos fóruns, né, muitos tribunais que já utiliza, eu estava vendo em presídios, programas de constelação em presídios de baixa segurança, né, mais tranquilos. E a indicação de resultados tem sido maravilhosa, justamente de forma de tentar recuperar, né, essas pessoas na sociedade. E muitas vezes a pessoa comete crime também, não é por causa da família, mas tem questões emocionais ali relacionadas que a constelação ajuda a evidenciar e tratar também. Né? Na verdade, todo o judiciário merecia, né? Porque se você for ouvir, na época que eu trabalhava no HC, eu peguei um adolescente de orfanato e com pequenos delitos. E é muito engraçado, se não fosse trágico, porque isso tem quase 10 anos. Então, eu era tia de um garoto de 15 e hoje eu sou tia dele com 25 anos. Porque quando algo dá errado, ele me procura. E ele foi preso, obviamente. Mas, às vezes, eu me questiono se ele tinha outra alternativa diante de tudo que foi oferecido para ele. Né? E aí todo mundo que não é da área da psico questiona no sentido de esse é um discurso ideológico. É óbvio que quando eu fui assaltada eu também queria socar o assaltante, né? Não queria saber o que vinha por trás dele. Mas se a gente for olhar de uma forma isenta, é um produto dessa sociedade, dessa família. Então, porque o sistema judiciário não reabilita, né, Bruno? Essa é a verdade.
Sendo frio, né, quanto à questão, realmente, né, é uma fábrica de fazer doido, né, de gente mal. E eu acho que, mais uma vez, o fato da sociedade começar a enxergar isso de uma forma conjunta, mesmo que ainda de forma tímida, e nós temos essa consciência que é progressivo, e mais uma vez eu acho que situações como essa pandemia evidenciam justamente a necessidade dessa integração e de lidar com essas questões, talvez seja o caminho, né? De olhar para se nós queremos recuperar as pessoas, estamos aí falando de pessoas críticas no sistema penitenciário complexo, mas se a gente consegue resolver questões tão densas, né? Imagina com você que está assistindo a gente, né? Que tem suas tretas, suas questões para serem resolvidas, né? A psicologia, tanto a psicologia quanto as terapias, elas estão aí para auxiliar, né? É uma coisa que eu tenho sentido com muita gente que eu converso, é a falta de crença. Quando eu falo de crença, não é de fé, não de religiosidade. De acreditar, de otimismo, de acreditar que as coisas são possíveis, né? Principalmente quando a pessoa está eu queria que você falasse um pouco disso, né? Porque quando você está num estágio muito negativo, né? Quando as coisas estão muito ruins, as pessoas acham que não tem solução, né? Acha que de repente, você vai vai fazer uma constelação, né? Vou fazer uma psicanálise. Isso não vai me ajudar, né? Fala um pouquinho disso pra gente, um pouquinho de como é necessário, como o processo de fé ele é fundamental para qualquer mudança. Eu vou trocar a palavra, Bruno, de fé para resiliência, né? Porque, assim, a gente não é ensinado a ser resiliente. A gente é ensinado a passar no vestibular. Né? Eu tenho uma experiência aí com o Bruno dos cursinhos pré-vestibular. E, assim, as mães não querem saber se o filho está sofrendo. A mãe quer que ele entre numa federal porque ela não quer pagar. Então, a criança... Eu lembro quando eu fui conhecer um colégio em Ribeirão, onde eu até matriculei os meus filhos. Eu cheguei lá, a coordenadora me trouxe 350 apostilas e me dizendo que eles falavam inglês, espanhol, tinha não sei quantas horas de carga horária. E a minha filha vinha do Bandeirinhas, que era uma escola que eu gostava muito, que tem 2 parques. Então eu falava isso para todo mundo: nossa, a escola dela tem 2 parques, eles tomam banho de mangueira. E as pessoas falavam assim: ela é louca, pagar uma escola particular para criança tomar banho de mangueira, né? Enfim, porque eu tô pensando na inteligência emocional, na resiliência, naquilo que ela vai construindo de ferramenta para ela ser saudável. E aí eu fui para uma escola tradicional, porque Ribeirão não tem muitas opções. E aí eu lembro que a coordenadora fez um discurso de 5 horas do método deles. E aí no final eu falei assim: então, fulana, mas o que você oferece para minha filha ser feliz aqui dentro? E aí ela olhou pra minha cara como se eu tivesse perguntado assim, qual que são os números da Mega Sena? Ela falou assim: o que você faz da vida, mãe? Eu falei: eu sou psicóloga. Aí ela falou assim: entendi a sua preocupação, mas vamos conhecer a sala de informática? Aí eu passei por um parque enorme, uma brinquedoteca, e eu me encantei, né? Aí eu falei: o primeiro ano vem quantas vezes pro parque? Não, eles não vêm. Como assim eles não vêm? E na brinquedoteca? Só para aula de artes. E para que vocês têm uma estrutura dessa, né? Só para vender para o pai? Porque... E aí, assim, ela me disse assim: me dá a chance de fazer a sua filha feliz aqui dentro. E como eu não tinha muitas opções, eu falei: vamos apostar na escola. E, de fato, a minha filha, até a pandemia, gostava da escola, embora não tivesse um momento lúdico. Então, assim, os pais, quando vão a uma escola, eles estão preocupados com o conteúdo. E eu confesso que eu mesma, apesar de achar que ela precisa ser feliz, eu fiquei agoniada na pandemia com a questão por exemplo, ela não lê. Ela dizia assim pra mim, a minha de 6 anos: as minhas amigas estão lendo e eu dançando TikTok. Rindo de desespero, né? E aí, assim, ao mesmo tempo que eu queria que ela estivesse ali, porque o ano que vem vai ter uma cobrança, tinha uma coisa assim: tudo bem, ela tá lidando com o caos que tá acontecendo no mundo,
de uma forma que uma criança tem que lidar. Tá tudo bem. Eu tô de férias, né? Como ela diz, quarentena não é para estudar, é para ficar em casa. Então, eles foram ressignificando, mas as crianças não têm tido essa possibilidade. As escolas estão massacrando eles de lição. E aí a gente cresce adulto cheio de frustração da infância, né? Porque a gente não aprendeu a perder, porque a gente não teve tempo de brincar. A gente não aprendeu a dividir, porque eu fico no celular sozinha. Então, eu acho que a gente... Não é que o adulto não tem fé. Ele não foi ensinado a acreditar. Eu sempre falo para minha filha, eu tenho uma tatuagem que é escrito "Seja forte e corajosa". E eu sempre falo para ela e pro Vitor, eu falo assim, quando tudo estiver difícil, vocês lembrem, quem protegeu vocês até aqui não foi a mamãe, né? E vocês são fortes e corajosos. Então, se a gente não conseguiu, a gente vai tentar até a gente conseguir. Mas, de um modo geral, a gente não quer saber se a criança aprendeu, a gente quer que ela tire 10. Então, a gente vai criando uma criança frustrada e ela chega na vida adulta com tanta frustração que ela não tem esperança mesmo. Eu não sei quem é a Camila. A Vi perguntou. Não sei quem é. Desculpa. Não foi dessa vez. Mas pode ser que, de repente, Camila Altoi possa, de repente, fazer uma terapia com a nossa querida Adriana. Por que não? Se não vai conhece, que, né? É a oportunidade hoje de conhecer. Você sabe que a formação é administração. Eu também manjo de marketing, tá? Entendi. Meu marqueteiro profissional. Estamos aí, ó. Mas é importantíssimo, porque eu que lido um pouco mais, né, com adultos e jovens, é uma tendência que eu tenho visto, e também, inclusive, nessa pandemia, é um pessimismo generalizado. As pessoas têm, e eu acho que é mais um ponto onde tanto a psicologia quanto as terapias podem ajudar. Porque todo o processo de mudança, ele necessita, seja da resiliência, seja a fé. Porque quando eu trato de fé, eu não trato de religiosidade, né? Religiosidade é religiosidade. Fé é você acreditar, ter otimismo, né? Conseguir vislumbrar um futuro. E eu acho que é aquilo que você falou mesmo dos seus filhos, né? Do medo da morte. Isso está muito em evidência das pessoas agora, e eu acho que esse talvez seja um dos grandes pontos desse pessimismo, porque tudo que você pode fazer, você pode morrer hoje. Você sair de casa, sim, você pode, né? Então, eu acho que a mensagem que a gente pode frisar aqui é a importância de acreditar, gente. Né? Porque se você não acreditar, você não levanta da cama. E, na verdade, Bruno, eu acho que esse momento é o momento da gente ressignificar, né, as relações. Porque, assim, eu trabalhei tanto, mas eu sou descartável para a empresa que eu trabalho, porque numa situação de pandemia ela me cortou e eu fiquei desempregado. A gente tem um conhecido em comum e ele demorou muito para entender o que eu dizia. Eu gosto de trabalhar e ter tempo de fazer café da tarde com os meus filhos, porque eles vão crescer. E aí e é um ganho de mão dupla, porque assim, as crianças, elas precisam de se sentir amado. Quando a gente se sente amado, a gente se empodera. A gente acredita que é possível, a gente acredita que vai dar certo. A gente sabe que a gente não tá sozinho, né? Então, assim, tá tudo muito ruim, mas eu sei que eu tenho com quem contar. E nessa pandemia, mesmo que virtualmente, a gente tem um monte de gente para contar. Né? Tem um monte de gente que a gente ama e que nos ama também, que a gente vai construindo a nossa rede de saúde. E a gente precisa ressignificar, porque eu ouço muito assim, eu não tive tempo de te ligar. Nossa, eu não tive tempo de ir na sua casa. Ah, eu não posso ir almoçar aí porque eu tenho que limpar a casa. Mas ninguém é tão ocupado assim que não consegue tirar um tempo para o que de fato é importante, mas a prioridade está invertida. E acho que a psicoterapia, ela vai trazer um olhar para suas relações e para os seus movimentos de fuga. E a terapia, as terapias alternativas ou complementares, ela já vai te dar os 2 pés no peito, né? Olha aqui o seu campo energético, olha aonde você está pondo energia. E a terapia, ela tem um processo mais
de vamos no seu ritmo. A constelação não, né? Quando eu fiz foi uma loucura, pelo menos. Eu fui lá movimentando... fui movimentando meus bonequinhos, achando que eu estava brincando, feliz. E de repente eu descobri que eu tinha uma questão absurda que vinha da minha avó e que eu nunca nem soube que tinha na minha família. E aí, assim, eu sou muito cética. Ao mesmo tempo que eu sou muito crente, eu sou muito cética. Fui atrás dessa informação e ela era verdadeira, cara. Fiquei chocada. Eu lembro que eu descobri isso no dia 8 de dezembro de 2018. Fiquei impactada. Eu falei, gente, eu carrego um trauma que não é meu. Isso aconteceu de verdade, né? Então, eu acho que é um momento de ressignificar, de olhar para dentro, que é a proposta da psicologia, das terapias complementares. Eu acho que é um momento de estreitamento de autoconhecimento, né? Eu acho que é uma busca de uma viagem para dentro de si, né? Eu acho que melhor define ambas, porque é aquela velha história, para você aprender a lidar com o outro, você tem que conhecer a si mesmo. Pode parecer frasezinha motivacional de coaching, mas não desmerecendo os coaches, mas é um fato. Para você ter empatia, você precisa conhecer você. Para você se vender ao outro, seja num relacionamento, seja num processo seletivo, numa empresa, você tem que conhecer as suas qualidades, seus defeitos, seus traumas, para que as pessoas possam te comprar, né? Te comprar. Sim. Né? Seja querer estar no sentido afetivo da coisa, né? Não financeiro. Não, financeiro também, porque a empresa ela paga pela sua mão de obra, né? Então, comprar aí no sentido de as pessoas querendo estar com você, de você ser agradável, de você conseguir dar o seu melhor para o outro, né? E isso a gente só consegue quando nós estamos bem conosco, quando a gente lida bem com o nosso íntimo, né? Eu nunca vi uma época tão pesada das pessoas, né? A gente faz aquele exercício muitas vezes, em algumas vivências, de pedir para a pessoa enumerar as qualidades e os defeitos, e é tão massacrante a diferença de como as pessoas escrevem defeitos em 3 folhas e tem dificuldade de falar 3 qualidades de si mesmo. Porque... É que a gente vive num mundo que a gente julga o tempo inteiro, né? E aí, se você for pensar de uma forma quase que fenomenológica, existencial, a gente reproduz uma época onde a gente determinava quem era bom e quem merecia ir para a fogueira. Então a gente reproduz um padrão, né? Eu te escuto, te julgando, porque bate no meu nó cego. Dentro da psicanálise, Freud dizia o seguinte, que todo terapeuta precisa ser analisado. A nossa formação é um tripé, que é o estudo, a supervisão e a nossa análise pessoal. Um exemplo rapidinho, eu perdi um filho, né? E na época que eu perdi o meu bebê, eu trabalhava com mães que tinham crianças em fase terminal. E aí, se eu não entendo até onde vai a minha dor, eu faço o que eu fiz. Porque assim, a minha dor estava imensa e eu era concursada e eu tinha que voltar. E no dia que eu volto, um bebê morre na UTI que eu trabalhava. E aí eu fui acompanhar e enterrar o filho da mulher que não era o meu filho. Mas eu não tinha podido enterrar o meu. E aí, óbvio que eu fui tomando consciência disso na terapia. Mas se eu não olho para a minha dor, se eu não sei quem eu sou, se eu não consigo reconhecer a minha fragilidade humana, e ainda com muita terapia eu vou incorrer nesses erros, eu passo a atuar e não compreender. Eu passo a julgar o outro, eu passo a dizer de mim pela fala do outro. E que é o que acontece o tempo inteiro. A gente não é acolhido, né? Quando eu sou mãe de 2, então às vezes eu falo assim, meu Deus, eu só queria uma noite sem acordar. E aí eu ouço coisas do tipo, mas você não queria ser mãe? Então assim, as pessoas elas estão te julgando sem perceber que elas também estão esgotadas, né? Que elas também estão cansadas. Nós somos humanos e não máquinas que também temos nossas pequenas quedas. O problema é se manter na queda. Né? Cair. E aí, assim, as terapias elas vêm para te tirar da queda e para trazer a humanidade num mundo de Chaplin, né? Que a gente tem que ficar apertando parafuso sem questionar e sem pensar.
Então, é isso que adoece, né? Porque eu sinto, mas eu não posso sentir. E a terapia vem me ajudar a entender o que eu sinto, entender o que eu penso, entender o que eu sinto, porque tudo isso é o ensaio da minha ação. E isso vai determinar como eu me coloco no mundo. Então, isso eu vejo tanto na terapia como na psicoterapia. Tá casado, a proposta de vocês terapeutas não é diferente da nossa, é só a técnica, né? Exato. E novamente se complementa, né? E eu acho que é isso que é muito rico, né? Porque é como nós falamos inicialmente, a terapia ela vai trabalhar muito mais com a ação, com a mudança, com pegar o cara que entende, compreende onde está o problema, mas tem dificuldade de mudar. Mas aquele que também que só muda e não sabe por que está mudando, também está errado. Então é por isso que ele precisa também da psicoterapia para poder parar e falar assim, não, legal, estou agindo, mudando, porque senão vira vício. Né? Aquela pessoa que é viciada em constelação e não consegue compreender o porquê das coisas. Para isso ele precisa. Agora a tua conexão tá bem difícil, Bruno. Melhorou? Qual foi a última coisa que você ouviu? Melhorou? Eu tô te ouvindo, então... mas agora tô te ouvindo e te vendo. Beleza. Então eu acho que são casa mesmo e tem que ser. Então nós temos aí 4 minutos, né? A gente vai fazer as considerações finais. Mas eu deixo aqui o convite a todos os terapeutas que eu conheço e todos os psicólogos que estejam assistindo. Façam essa interação. É muito rica, é maravilhosa e super agrega. Eu vou dar só os últimos os agradecimentos e os recados finais. Depois eu vou pedir para você deixar uma mensagem e fazer suas considerações. Ah, meu Deus, lá vem ele. Não, calma. Então, a todos que estiveram presentes, aqueles que vão assistir essa live posteriormente, muita gente assiste essa live depois. Agradeço imensamente pela presença, peço desculpas, tivemos problemas de conexão, tivemos probleminhas aí técnicos de áudio, mas finalmente, depois de tantos meses, essa live saiu. Eu estou muito feliz com o resultado, minha amiga. Já aviso, Abrindo a Cuca, ela está todas as semanas aqui, terça-feira às 18. Semana que vem teremos aí a Sônia Maria Mentora, minha grande amiga, que vai falar um pouco sobre a sombra feminina através das deusas negras, bem interessante. Para quem gosta dessa parte energética, mística, ela vem falar, ela é uma pessoa incrível. E quem ainda não segue a Ítaca Terapias, segue, curte aí e fala um pouquinho com a gente aí. E quem quiser falar com a Adriana, quem quiser fazer essa psicanálise, eu recomendo, porque ela é incrível. Para mim, a melhor psicóloga que eu conheço. Eu só recomendo você, mulher. Você não está entendendo. Então, minha querida, faça os agradecimentos. Temos 2 minutinhos. Eu vou agradecer a minha amiga que está aqui, dizendo psicóloga maravilhosa, minha colega de trabalho, a Nicole. Na verdade, Bruno, tenho que agradecer a você. E assim, se eu pudesse dar um conselho de coração para todas as pessoas, para que a gente passe a olhar um pouco para a gente num mundo tão doente, né? Que a gente conseguisse se enxergar e respeitar muito do nosso desejo. Então, enfim, queria só agradecer mesmo. E só você e o meu namorado para me fazer entrar nessa roubada, porque eu morro de vergonha. Imagina, isso ninguém notou. Eu tenho a consciência que ninguém notou. Você foi incrível. Né? Ah, não obrigada. Não é? Olha lá, ó, a Mia aí, ó. Só na palminha. Gente, muito obrigado por tudo. Dri, você é maravilhosa, minha amiga. Obrigado de verdade por comparecer. Eu quero ainda fazer muita coisa contigo, muitos trabalhos aí, porque dá certo, é sucesso e vamos sempre tentar trabalhar pelas pessoas aí da melhor forma possível. Um beijo. Bora. Beijo, gente. Obrigado. Até semana que vem, às 18 horas. Até mais. Até.